Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo pela democracia contra as estupidezas e as imbecilidades. Alegrias, sempre com alegrias. Mas não podemos deixar de ver nuvens sombrias sobre o Brasil. O endurecimento do Estado proto-fascista está em andamento. O endurecimento de um regime militarizado, de um Estado militarizado, está em andamento. Eu não posso dizer que há um golpe em andamento, porque o golpe já vem desde 2016. O que eu posso dizer a vocês é que há um desdobramento do golpe de 2016. Assim como o golpe militar de 64, quando foi deflagrado, ainda manteve alguns aparatos democráticos, como o habeas corpus, o Congresso funcionando, o Supremo, e só 4 anos depois é que foi publicado o AI-5, endurecendo todo o sistema, implantando de vez uma ditadura clara. Neste momento, parece um momento que antecede o AI-5. Eu estou fazendo um alerta para que todas as forças democráticas possíveis estejam muito atentas e denunciando o avanço golpista. Há um imbróglio, há uma confusão, há um chute na canela no meio de campo de todos os setores. Quando Marco Aurélio diz que não se pode transformar o herói em bandido da noite para o dia, ou seja, ele diz que não se pode pegar Moro, que é um herói nacional, e transformá-lo em bandido votando a suspeição dele, o que ele está dizendo com isso? Está defendendo Moro? Está impedindo a suspeição de Moro? Está sugerindo que Carmen Lúcia não mude seu voto e vote a favor de Moro? Está, de alguma forma, armando para o candidato da Globo? Para o candidato de centro, que eles consideram, que para mim é de extrema direita também. E pior, corrupto. No corrupto, se não é corrupto financeiramente, é corrupto moralmente. Está sob suspeição, sim. Mas só essa declaração de Marco Aurélio já faz uma confusão no meio do campo. Quando ele diz que se a suspeição de Moro, quando ele diz que o ato de Fachin, se for levado a plenário, perde por 6-5, ele está jogando água na fervura, está livrando a cara de Moro. Ou não. Ou está propondo outra coisa, está propondo que não seja aprovado o projeto de Fachin, mas que se vote, portanto, a suspeição geral de Moro, e não apenas a liberação de Lula das acusações. Mas há um imbróglio no meio de campo. E é nesse imbróglio que ele xinga Alexandre Moraes de xerife e Fux de autoritário. Um bate-boca dentro do Supremo Tribunal Federal como nunca se viu. Isso na casa do Supremo Tribunal Federal, que a essa altura parece mais casa de mãe Joana, que ninguém se entende. Qual é o voto de Carmen Lúcia? Por que Cássio Nunes pediu vista? Por que Fachin fez aquilo? Quando você olha para o outro lado, você tem o presidente do Clube Militar perguntando: será que Lula chega vivo até o final desse processo? Isso é o quê? Uma ameaça de morte? Todos nós podemos nos perguntar se chegaremos vivos amanhã, de qualquer idade. Mas o presidente do Clube Militar, que não gostou, que mostrou irritação porque Lula falou do general Vilas Boas. Então o general Vilas Boas é intocável. O general Vilas Boas pode fazer o que quiser dentro da República Brasileira. Sugerir a interdição de Lula, manter a prisão de fulano, de Beltrano, passar por cima da Constituição, porque se tocarem nele, os militares ficam feridos. É isso. E aí vem um general Fernando Barbosa, também da Reforma, dizer que não aceita o ato de Fachin, e sobre Lula dizendo que o lugar de ladrão é na cadeia e não na nação brasileira. Que está na hora da ruptura institucional, que está ocorrendo a ruptura institucional e que o presidente deve usar o artigo 142 da Constituição, ou seja, chamar as Forças Armadas. E aí, neste momento, Bolsonaro fala em estado de sítio. Ele manda um recado claro. Ele não fala em artigo 142, fala em estado de sítio. Mas ninguém sabe onde o estado de sítio ou o artigo 142 pode levar. Porque se as Forças Armadas são chamadas a fechar o Congresso, a fechar o Supremo, elas podem também tirar Bolsonaro do poder e assumir mais uma vez o protagonismo geral. Instalar uma ditadura militar novamente no Brasil. Não há clima para isso. Como não há clima? Na Birmânia está instalada uma ditadura militar.
E a Birmânia e o Brasil não diferem muito atualmente em termos de economia, de política ou qualquer coisa. O Brasil hoje tem o mesmo status de qualquer república pequena ou média da África ou da Ásia. Ou seja, quase nada. E na Birmânia já mataram mais de seu exército, que como sempre, a imagem e semelhança é antipopular, antinacional e proto-fascista, já matou mais de 60 civis. Apesar de toda a comoção internacional. É preciso estar muito atento a esses sintomas que estão acontecendo. Roberto Jefferson pede imediatamente a intervenção federal. O golpe, fechamento total das instituições. Mas o país não está em crise a tal ponto. Não há uma ebulição social que justifique a intervenção do Exército. Não há um caos instalado. O único caos instalado no país é a pandemia fora de controle pelo ato genocida de Bolsonaro, que há um ano vem cometendo genocídio contra o povo brasileiro, acompanhado do general da ativa Pazuello. Mas não se pode falar no general da ativa da Pazuello porque os militares ficam feridos. Pode ter aquele senhor lá, aquele ovo no Ministério da Saúde, aprontando em cima da saúde dos brasileiros, incompetente, mas não pode falar mal dele, que senão os militares ficam feridos. Os civis podem se ferir à vontade, morrer à vontade. Os militares não podem nem dizer que o cap está torto, porque eles ficam feridos. Então você tem uma briga dentro do Supremo, tem votos que... Está parada. O julgamento da ação do Fachin está parado, porque o Cássio pediu vistas e eles estão esperando decidir se a PGR e a Procuradoria-Geral da República está entrando com um pedido para voltar atrás a liberação da elegibilidade de Lula. Para voltar atrás o ato de Fachin. Vai para o plenário ou não vai para o plenário? Vai votar a suspeição ou não vai votar a suspeição? Está tudo um imbróglio muito grande dentro do Supremo. As forças desta nação, à exceção da classe trabalhadora, ou seja, a direita, a Casa Grande, está pegando fogo o cabaré. Eles não se entendem para que lado querem ir. E isto é muito perigoso. Porque esta crise, que não envolve os trabalhadores, que não envolve a esquerda, porque somos todos enfraquecidos, esta crise entre eles, na briga do marisco com o rochedo, quem se ferra é o marisco. Vai sobrar para a gente. Porque eles vão ter que se acertar lá dentro dos interesses deles. E são interesses agora já não são mais só econômicos, são corporativos. Da corporação do Supremo, dos juizados, da corporação do Exército, dos clubes militares, que são a caixa de eco da tropa da ativa, da corporação do Congresso Nacional, do Legislativo. É uma briga grande. Então é preciso estar muito atento. O golpe avança. Só não vê quem não quer. O golpe avança. A tentativa de fechamento do regime através de Bolsonaro avança. A gente tem comemorado as vitórias últimas, mas era exatamente isso que aconteceu em 68. E não adianta dizer a história se repete como farsa, porque esta história ainda não foi escrita. E ela pode não ser farsa, pode ser uma nova história, como nunca se viu. Pode ser similar, mas não ser semelhante. Então, o que se viu em 68 foi isso, a gente achando que passeata de 100 mil, Costa e Silva recebendo delegação de estudantes para dialogar, greves, e logo greve de Osasco, greve de metalúrgico, de Contagem, e logo depois o AI-5 e o fechamento total. Ou alguém acha que há uma possibilidade de que seja levada com leveza, com delicadeza, com elegância, uma campanha eleitoral com Lula como candidato e com grandes chances de vitória? Alguém acredita que Bolsonaro passará a faixa de presidente para Lula? Alguém acredita que não haverá uma ruptura gigantesca nesses setores mais reacionários, mais antinacionalistas e mais conservadores, ditatoriais, das viúvas da ditadura? Porque toda essa turma de militar que está aí no generalato entrou na Academia de Agulhas Negras durante a ditadura militar. São todos filhos da ditadura militar. Há alguma dúvida de que essa transição se dará pacificamente? Como diz o general Mourão, não há problema nenhum. Se quem ganhar a eleição leva, com dentro da normalidade democrática.
Eles prendem até o general Mourão, se for preciso. Está uma confusão muito grande na Casa Grande. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão crítico. Porque o impeachment de Dilma, bem ou mal, foi um impeachment feito dentro dos parâmetros legais do Congresso, as forças políticas, Dilma completamente desarmada. Mas agora não, são forças antagônicas, cada uma com seus poderes. É uma briga dos poderes da República. E uma briga com a Casa Grande rachada, com empresários perdendo confiança em Bolsonaro, ou com empresários ainda investindo em Bolsonaro. Onde está o velho da van que não se pronuncia? A última notícia é que tinha tido Covid. E aí? Já saiu do Covid? Vem em defesa de Bolsonaro? Onde está o empresariado brasileiro? Como é que está a Fiesp? Ou vão passar por cima do empresariado, da economia, e as corporações é que vão resolver? O assunto é sério. Merece nossa muita atenção e merece a defesa intransigente dos valores democráticos, do respeito à Constituição de 88, do respeito à liberdade, à independência entre os poderes e o fortalecimento das relações desta força militar golpista que sempre tivemos com a nação brasileira. Porque eles vêm com um papo de nós obedecemos a nação, mas que nação? Quando o Bolsonaro pede para o povo pensar, pensem em 64, 85 e digam o que vocês quiserem. O que vocês quiserem eu faço. Não é o que vocês quiserem eu faço. O povo já se manifesta através do processo eleitoral. O povo vai para a rua e pede o quê? Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, e você faz, presidente. É isso? Porque o povo pediu. Que povo? Somos 210 milhões. Está feia a situação. Muito feia. Seja lá como for, a gente está junto. Protejam-se do Covid e protejam-se das ameaças do endurecimento do regime. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.